Bem-vindos ao curso Noções Básicas do Grego Bíblico. Nesta aula, estudaremos exclusivamente sobre os nomes próprios, os nomes de lugares e alguns elementos para que a gente venha aumentar o nosso vocábulo no grego koiné. Desde já, pegue papel, caneta e vamos anotar. Aqui, como você pode ver na tela, tem alguns nomes próprios, mais precisamente nomes de apóstolos e discípulos do Senhor Jesus. Iremos aprender como pronunciá-los. Aqui temos o primeiro, Simon. Simon, que significa Simão. Você pode, anotar no papel, colocar um embaixo do outro e do lado anotar o significado em português. Prosseguindo, temos aqui Petros. Petros, que significa Pedro. Mais adiante temos Iacobos. Iacobos, que é mais conhecido como Tiago. Do lado temos Ioannes. Ioannes, que é João. Lembrando que quando eu falo Ioannes, Ioannes, é como se eu separasse a sílaba aqui, uni, fica separado, tá? Eles não ficam uma pronúncia como se estivessem juntos, mas separados. Então fica Ioannes. Mais adiante temos Andreas. Andreas, que é André. Aqui temos Filipos. Filipos, que é Felipe. Felipe. Aqui temos Bartolomaios. Bartolomaios, que é Bartolomeu. O próximo apóstolo é Mataios. Mataios. Aqui também da mesma forma se sucede, tá? É como se eu estivesse falando Mataios. Não é Mataios, não. É Mataios. Separando a sílaba, o tal do teta. Prosseguindo, temos Thomas. Thomas. Ou Tomás. Tomás. A pronúncia é essa, Tomás. Alguns falam Thomas, mas o correto é Tomás, que significa Tomé. Do seu lado temos Tadaios. Tadaios, que é Tadeu. Aqui, novamente, temos o discípulo de Jesus, enquanto caminhava com ele, que o traíra, Judas. Judas. Lembrando que quem assistiu a aula de ditongo, o ômicron, juntamente com Y, se pronuncia U. Então eu falo Judas. Eu não falo Iodas, mas Judas. Prosseguindo adiante, temos aqui Matias. Matias, que é Matias. Agora vamos aqui ao apóstolo da graça, que é Saulos. Saulos. Aqui está com sigma, mas se eu troco o sigma pelo pi, como você pode ver, fica Paulos. Paulos. O alfa e o y se pronuncia de maneira aberta mesmo como o nosso português, como se fosse ao mesmo. Então fica Saulos. Saulos. Da mesma forma se sucede
a esse discípulo aqui, que é Lucas. Lucas, como você pode ver nesse ditongo. E para finalizar, Marcos, outro discípulo, que escreve o respectivo evangelho, Marcos. Esses aqui foram os nomes próprios que quero que você reproduza, tenta falar-nos de maneira correta, tá? Escreva eles, não deixe de exercer a escrita, é muito importante para o nosso aprendizado. Prosseguindo adiante, temos aqui os nomes de lugares, tá? Em grego koiné, obviamente. Primeiro temos aqui Jerusalém. Jerusalém, que é Jerusalém. Do outro temos aqui Judaías. Judaías, que significa Judéia. Aqui no canto temos Betania. Betania, que é Betânia. Então, como tem um acento no iota, então é Betanian, Betanian, Betânia. Aqui vemos Galilaías, Galilaías. Muitos pronunciam Galilaias. É correto? Não, sendo que temos aqui um acento. Mas, se alguns pronunciam Galilaias, eu não digo que seria errado, mas seria bom que fosse o mais próximo do grego koiné, mesmo sabendo que algumas pronúncias delas são muito escassas pelo tempo já passado. Mas procuraremos sempre obter a pronúncia dentro dos léxicos gregos, que fazem ter uma perfeição maior. Então a pronúncia correta é Galilaías, que é Galileia. Aqui no meio, no centro da tela, como você pode ver, Samárias, Samárias, que é Samaria. Prosseguindo, temos aqui Tarsos, Tarsos, que é Tarsos, a cidade de Tarsis. Prosseguindo aqui, alguns vão se confundir. Você consegue dizer o que, como se diz? Olha aqui, na próxima aula teremos uma aula específica sobre acentuações, tá? Aqui se pronuncia Hierico, Hierico, não Hiericó. Porque, como você pode ver, o kri tem som de Q, tem som de CH, e pasmem, tem som até de RR, tá? Mas aqui no curso sempre falamos como Q ou como CH. Então fica Hierico, que quer dizer Jericó. Lembrando que na próxima aula falaremos sobre a situação e diremos por que essa acentuação faz com que mude a pronúncia, tá? Então, fique despreocupado. Conforme a gente vai avançando no grego, a gente vai explicando as dúvidas que sempre aparecerão. Prosseguindo e finalizando sobre os nomes de lugares, temos aqui Cafarnaum, Cafarnaum, que é Cafarnaum. Até a pronúncia é muito idêntica, tá? Então, terminado aqui, os nomes de lugares. Novamente, escreva-os, tente reproduzi-los, qualquer coisa, volte o vídeo, tá? É muito importante essa aula. Prosseguindo adiante, temos aqui os nomes de elementos naturais, tá? No caso, aqui temos Aster, 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 que significa estrela. Do seu lado temos gens,
gens. Gens significa terra. Na ponta direita, temos aqui Hélios. Hélios, que significa sol. Aqui temos Thalassan. Thalassan. Novamente, quando eu pronuncio tá, né? O teta, o alfa, lambda, o alfa, sigma, logo após sigma, alfa e o ni. Então é como se eu pronunciasse Thalassan, como se fosse separando as sílabas. Então você basicamente fala Thalassan. Prosseguindo adiante, temos dor, que significa água. Na ponta temos Néfos, que significa nuvens. Aqui embaixo, do lado esquerdo, temos Piros. Então, como o nome faz jus, é fogo. Toda vez que você ouvir um show pirotécnico, é um show com fogos de artifício. Então, essa raiz, tá? Piros, essa etimologia, possamos dizer que vem do grego piros, que é o fogo. E finalizamos, temos Selene, que é lua. Selene significa lua. Finalizada aqui a nossa aula, né, com os respectivos nomes, que aumentam o nosso vocabulário, vamos aqui fazer uma atividadezinha para fixação. E na atividade é exigido o seguinte exercício. Escreva e identifique os respectivos nomes e coloque-os nos retângulos. Temos aqui, tá? Está misturado entre os elementos da natureza, entre os nomes próprios e entre os nomes de lugares. Então você vai escrever, pare o vídeo, escreva cada um deles, tá? Na forma que aqui está. Em seguida, você faça esses retângulos, tá? Esses retângulos aqui, e coloque os nomes próprios, lugares e elementos. E visualize aqui, conforme já estudamos, onde está aqui os elementos naturais, onde estão os nomes próprios e onde estão os nomes das cidades. Então, você vai organizá-los aqui. São 9 nomes, então você vai escrevê-los para que a gente venha a fixar o que estamos aprendendo, tá? Para finalizar esta aula, temos aqui uma frase em Filipenses 4, 23, que está escrita em grego koiné. Vamos lá aprendê-la? Está escrito: Recaristo, Kyrio, Jesus Christo, metanto, pneumatos, himon. Novamente. Recaristo, Kyrio, Jesus Christo, metanto, pneumatos, himon. Que significa? A graça do Senhor Jesus Cristo com o Espírito. Amém. Mas a formulação dessa frase, para que possamos entender melhor, geralmente é escrita dessa forma: a graça do Senhor Jesus Cristo com todos, como aqui estou situando aqui, com todos, amém. Essa é a tradução que vemos em Filipenses 4, 23. Anote no caderno, qualquer dúvida, repita a aula, reveja novamente, e assim vamos continuando no nosso curso, progressivamente,
aprendendo a cada dia mais, a fim de que possamos ler, interpretar e conhecer melhor o grego bíblico. Desde já, muito obrigado por assistir esta aula e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Até a próxima aula, se assim o Senhor permitir.